Boa tarde a todos, a paz do Senhor, a todos amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nesse momento inaugurando o nosso canal com o primeiro vídeo e nós pedimos a todos que assistam, que curtam, que se inscrevam no nosso canal para que a palavra de Deus possa atingir o maior número possível de pessoas neste momento de dificuldade, a qual o Senhor nos diz em suas santas palavras que clamai ao meu nome, me invocarás e Ele nos responderá. Então, esse momento de introspecção, nós como cristãos devemos aproveitar para nos aproximarmos de Deus, dedicarmos o tempo que tivermos disponível à leitura das Escrituras, ao conhecimento da Palavra de Deus, que nos traz conforto, que nos traz sabedoria, nos traz direcionamento. Eu gostaria também de desde já, fazer uma breve apresentação sobre este canal, ao qual o objetivo é tão somente levar a palavra de Deus a todos. E também nós estaremos trazendo autoridades eclesiásticas, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, para debates sobre temas pertinentes, bem como cantores, adoradores, para que possam participar deste canal, que eu acredito e tenho certeza que levará muitas bênçãos a todos aqueles que estiverem nos assistindo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, independente da sua crença, da sua fé, da sua religião, que a palavra de Deus possa penetrar em teu coração, em teu lar, em tua vida, em teus negócios, trazendo temperança, trazendo calma, trazendo ânimo, trazendo fé, e mesmo em meio à crise, que nós possamos ter a confiança plena, inabalável em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto das Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 22 ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam do barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui a palavra de Deus, o ensinamento ao qual o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deixou através de suas palavras relatadas aqui em Mateus,
em Marcos 6, 45 a 56 e também em João, capítulo 6, dos versículos 15 ao 21. E essa passagem, irmãos, ela nos mostra vários ensinamentos, né, ao qual Jesus nos transmite. Ele diz o seguinte, que ele não estava no barco naquele momento, e o barco estava sendo açoitado, ou seja, o barco estava sendo agitado, jogado para um lado e para o outro. E vale lembrar, vale ressaltar que ali dentro daquele barco, amados irmãos, estavam homens treinados, homens experientes no mar, pescadores profissionais que conheciam, né, as dificuldades, os perigos do mar, os perigos do transporte marítimo, e conheciam muito bem também aquela região. Então, Jesus aparece andando sobre as águas, para que ele pudesse, através daquele ato, mostrar aos discípulos ainda incrédulos o quão grande é o seu poder, o quão grande é a presença de Deus, do poder de Deus sobre ele. Quantas maravilhas ele poderia realizar, ele pode realizar, porque o nosso Deus vive. E assim como hoje, não só naquela época dos apóstolos, assim como hoje, ele continua andando sobre as águas, fazendo milagres, libertando, salvando, curando, restituindo, prosperando. Né? O nosso Jesus, ele não nos abandona. Mesmo que naquele momento ele não estava dentro do barco, no momento ao qual o barco estava sendo açoitado, ele estava ali acompanhando, vendo qual seria a reação dos discípulos. Então, ao se aproximar daquele barco, os discípulos se assustam, achando que seria um fantasma, né? Porque eles nunca tinham visto tal coisa, um homem caminhando sobre as águas. Né? Mas não era apenas um homem, era o Filho de Deus, era o próprio Deus, era Cristo, o Verbo encarnado, né? O Senhor dos Exércitos. Então, naquele momento, eles temeram, porque não reconheceram ao Mestre. E Pedro se diz que se fosse realmente Cristo, que o chamasse, que ele também queria experimentar aquela emoção, aquela situação de caminhar sobre as águas. Então o mestre disse, venha, e Pedro foi. E no momento, quando o vento bateu, quando o vento soprou, quando o mar se agitou, ele temeu. E o medo é o maior inimigo da fé. O medo destrói a fé. O medo nos traz dúvidas que fazem nos questionar a nossa própria fé e, o pior, o tamanho e o poder do Deus ao qual nós servimos. O medo nos faz questionar, mas será que este mal virá sobre mim? Será que este mal pode me suceder? Né? Então, este foi o grande erro de Pedro, temer. Estando na presença do Todo-Poderoso, ele temeu. E isso fez com que sua fé fosse diminuída. Então, ele começou a afundar. E Cristo, em sua bondade, misericórdia, benevolência, entendimento e sabedorias divinas e eternas, o resgatou pela tua mão e disse, homem de pequena fé. Ou seja, estando eu aqui presente, você acha que te sucederia algum mal? Então, quando ele colocou e subiu ao barco, todos os discípulos o adoraram e testificaram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Amados irmãos, esta situação pela qual nós estamos passando, pela qual nós estamos vivendo, tem muita semelhança, é uma analogia, podemos assim dizer, em relação à situação vivida pelos apóstolos naquele momento. O mar estava agitado, o vento soprava contra, momento análogo ao qual nós estamos passando, momento de tempos difíceis. Não só a preocupação com a enfermidade do coronavírus, que vem se espalhando
em nosso país, mas também com a economia, né? Como irá ficar a economia, como está a economia e como ficará a economia após a passagem desta epidemia ou pandemia, como preferirem. Eu digo a vocês, irmãos, que não temais, porque Cristo, Ele nunca nos desampara. E mesmo que naquele momento, mesmo que em meio à tempestade, que em meio ao vento, que em meio ao açoite do oceano, nós não possamos ver ou tocar na presença do Todo-Poderoso, nós sabemos e temos a plena certeza que Ele está conosco, que Deus é conosco, que Ele é poderoso para acalmar a tempestade, para acalmar o vento, para dar ordem ao mar, que Ele levou sobre si, a palavra de Deus nos diz, todas as enfermidades. Então nós não podemos perder a nossa fé, não podemos nos amedrontar diante da situação. É claro, amados irmãos, que nós não iremos desobedecer às autoridades, porque a palavra de Deus também nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então nós devemos obedecer a palavra dos governantes e das autoridades, porque eles são escolhidos por Deus. Então, amados irmãos, eu peço a todos que tenhamos fé, obediência, prudência, que nós devemos nos manter em espírito de oração, com pensamentos positivos, elevando o nosso pensamento a Deus, crendo que Ele é poderoso e suficiente para nos livrar de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer tribulação, de toda e qualquer tempestade, e que Ele está conosco. Não deixemos, como Pedro, que o nosso medo nos afunde. Não deixemos, como Pedro, que a nossa fé seja diminuída devido aos nossos medos carnais, porque nós sabemos que muito mais nos aguarda na vida eterna, na Jerusalém celestial. Eu sei que estamos sendo bombardeados dia e noite por notícias negativas, e infelizmente muitas vezes são verídicas, mas nós não podemos nos abalar com isso. Nós devemos permanecer em fé, sabendo que Cristo nos salva e que todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Nós temos também um anúncio de coisas que aconteceriam. Lá em Lucas 21, o princípio das dores, nós temos o relato de Cristo nos dizendo de coisas que aconteceriam. Então nós precisamos estar preparados como soldados valentes de Cristo, não como soldados covardes, temerosos, mas sabendo que aquele que batalha por nós é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é capaz de parar a enfermidade, é o Deus que é capaz de guardar a tua casa, é o Deus que é capaz de guardar a tua família, é o Deus que é capaz de não permitir que praga chegue até a tua tenda, mas para isso é preciso também que você obedeça. Porque muitas das bênçãos que o Senhor nos dá, nos entrega, são condicionais à obediência. E em Eclesiastes 3 nos diz o seguinte, que há um tempo determinado para tudo nessa terra, para tudo debaixo do sol. Então, se neste momento é o momento de nos recolhermos, é o momento de não abraçarmos, então que façamos isto. Que nós nos afastemos de abraçar, que nós nos afastemos de aglomerar, mas nós não nos afastemos da nossa crença e da nossa fé em Cristo. Pois é Ele quem nos salva, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Então eu peço, inaugurando com grande alegria este canal, eu peço a todos os irmãos que nos incentive, que dê um joinha, que se inscreva em nosso canal para receber as notificações. Nós vamos estar
tentando aí, fazendo o possível para colocar 1 a 2 vídeos todas as semanas para os irmãos. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre alguma parte da Escritura, sobre o que se diz respeito aos estudos teológicos, enfim, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação à Bíblia, leem, mas não entendem certas palavras, ou não entendem certas passagens, ou compreendem de forma errônea estas passagens. Então nós estamos aqui para isso, para prestar um serviço para o reino de Deus, né? Explicando, orientando, segundo o Espírito Santo nos dá o entendimento, para que seja repassado aos irmãos em formas de bênçãos. Vamos orar também pelos comerciantes informais, aqueles que vendem suas mercadorias nas ruas, as pessoas que vivem nas ruas, que são os desabrigados, que não têm muito como se proteger, como se defender. Vamos ser solidários e vamos permanecer em oração. Amém? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu espero que os irmãos tenham gostado, né? Comentem, deixem seus comentários, e que eu acredito que isso nos fará crescer, né? Somando a opinião, a crítica, os elogios, né? Na verdade, a crítica nos fará crescer mais do que os elogios, né? Então, quem tiver algo a dizer ou algo a propor, nós estamos ao inteiro dispor aí para receber os comentários dos irmãos, independente de qualquer religião, tá bom? Nós aqui não estamos aqui para dizer, para criticar, nós estamos aqui para aprender, para buscar o Senhor, para buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que está dentro das Escrituras, né? O que é a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, aquele que nos aproxima verdadeiramente de Cristo, aquele que tira o peso de nossas costas, aquele que tira o jugo, né, das nossas vidas. Então é isso que nós buscamos, uma liberdade espiritual, uma paz espiritual na presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço imensamente, que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma semana abençoada pelo Espírito Santo de Deus e que a paz do Senhor esteja com todos. Eu sou o pastor Tiago Santos e um beijo no coração de vocês.